Deus. Deus abençoe vocês nesta manhã, nessa segunda-feira de carnaval. E começo dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a face dele sobre ti. Te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe onde você esteja. Que Deus abençoe você nesta manhã. Que Deus abençoe sua família, seu lar, seus projetos. Que Deus abençoe cada passo, cada decisão que você tiver de tomar. Amém? Hoje eu queria compartilhar algo com vocês, muito simples, porém muito importante, que muitas vezes, nós passamos por pedaços muito difíceis, mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive hoje pela manhã. Então, eu moro aqui em Jundiaí, né, no condomínio de apartamento, e tem uma moça, a minha vizinha de porta da frente, né, porque são quatro apartamentos por bloco, e ela ficou 2 anos aqui, e o marido arrumou um trabalho em outro estado, e ela tá de mudança, então ela tá indo embora hoje para outro estado, né? E ela teve que desfazer de todas as coisas dela, né? Móveis, só levar mesmo objetos pessoais. E ficou 2 anos aqui, a gente mal se via, porque ela também era de Minas Gerais, né? Então a gente só se via assim, quando uma entrava, outra saía no apartamento, no elevador. Eu também com a correria do dia a dia com os meninos. A gente nunca conversou, a gente nunca sentou para conversar. E aí, quando foi hoje, por volta de umas 9 horas da manhã, ela bateu na minha porta. E era ela com a irmã dela, que estava aqui. Ela veio falar comigo se eu me interessava por algumas coisas dela, que ela não podia levar, porque ela ia de transportadora. E se eu me interessaria. Eu falei que sim. Eu aceito sim, Nilceia, né? Eu fui até o apartamento dela. E a gente começou a conversar. E ela foi dando as coisas até que então ela não ia mais utilizar, né? Tupperware, algumas coisinhas assim de cozinha, né? E aí ela foi arrumando apartamento, porque ela tava já de mudança, e eu fiquei conversando com a irmã dela ali. Nunca vi a irmã dela, né? E nós começamos a conversar, falar da vida, meio que, sim, uma forma de a gente se conectar melhor, né? E eu olhei aquela mulher, a irmã da minha vizinha, né? Sei, algo me chamou atenção, porque é uma pessoa muito simples. Uma pessoa, você via no coração, uma pessoa humilde, uma pessoa muito simples, né? E aí nós começamos a falar da vida, dos filhos. E ela falou pra mim, falou, olha, eu tenho 4 filhos, né? Mas eu sou divorciada e eu tive 4 filhos com meu primeiro marido. E aí eu separei do primeiro marido, casei de novo, casei com meu primeiro namorado. Ele foi meu primeiro namorado. E faz 2 anos que a gente está junto, né? Eu falei, que legal, né? Começamos a conversar ali, ela falando da vida dela. Ela falou assim, engraçado, né? Mas assim, meu pai nunca gostou do meu marido, né? E eu sempre tive muita luta no meu casamento, né? Muita luta, parece que as coisas não prosperavam, as coisas não andavam. Até que eu separei, né? E parece que a gente se libertou um do outro, né? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre o poder da bênção. O poder de abençoar. É fácil abençoar aqueles que nos fazem mal? Não. É fácil a gente amar aqueles que só tacam pedra em nós? Não. E Deus sabe disso, né? O Senhor sabe dessa nossa pequenez, muitas vezes. Mas eu quero dizer para você nesse dia que, mesmo na nossa pequenez, nós devemos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e ver que, de fato, as coisas que acontecem, as circunstâncias que a gente vive,
foram coisas que foram abençoadas, né? Principalmente bênção de pai e mãe, de sogra e sogro, principalmente. Porque quando você está no auge da sua juventude, você conhece alguém, começa a se relacionar com essa pessoa, e aí você namora, você noiva, esse é o processo, né, de antigamente. Hoje em dia você já conhece e você já vai morar junto, né? Mas no meu tempo, era você namorava, noivava, aí casava, né? Esse era o processo da construção da família. E eu lembro que na época, né, meus pais, do jeitinho deles, da forma deles, né? Meus pais deram uma educação muito rígida para mim, muito rígida, né? Eles são católicos, apostólicos, né? Desde crianças, então eu não podia fazer nada, tudo era pecado, eu não podia conhecer mais pessoas, que eu tava no pecado. Eu cresci com aquilo assim, sabe, irmãos? Aquela tapa, assim. E até quando eu comecei a namorar o pai dos meus filhos, os meus pais, eles falavam assim, olha, viu, você namora, você não vai ficar passando de um pro outro, não. Você namora, o primeiro que você namorar, você é noiva e você casa. Porque não é moeda passada de mão em mão. Olha o que a gente ouvia do pai e da mãe, né? E de fato foi, né? A gente casou e noivou, casou, né? Mas eu falo pra vocês, irmãos, né? A palavra de um pai com uma mãe na vida da gente é muito forte. Se você estiver disposto a ir contra toda maldição lançada, né? Às vezes é porque o noivo ou a noiva é de família humilde, às vezes é por racismo, às vezes por tantas coisas, né? Então, a gente paga um preço muito alto e fica aquela bola de neve, sabe? A gente não tem força, irmãos. Por mais que a gente se agarre na mão de Deus, a gente passe ali, mas a prova é muito alta, o valor, o custo é muito alto, né? Então, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque hoje em dia a gente vê quase tudo destruído, seja casamento, profissões. Quantos profissionais aí estão porque o pai com a mãe quis aquela profissão para os filhos e não porque os filhos escolheram por opção, né? Porque é uma profissão que dá dinheiro, né? Então, hoje você não pode ser, por exemplo, um pintor, um pedreiro. Você tem que ser uma profissão que dê dinheiro. E muitas vezes o filho da gente não nasceu, não é? Para ser um médico, um advogado, mas ele nasceu com habilidades simples e que fazem toda a diferença. Aí lança aquela palavra de maldição na vida do filho, o filho não prospera, o filho adoece, né? Então, assim, abençoar, né? Abençoar hoje, né? Eu tô com 40, vou fazer 43 anos, né? Eu faço uma retrospectiva da minha vida, assim como essa da minha vizinha aqui, e a gente vê que a gente paga um alto preço pela palavra de maldição, né? Então, se a gente pudesse nem começar uma história, ou então começar sabendo que você ia pagar um alto preço e está disposta a pagar esse preço, a gente suportaria. Mas eu vou dizer para vocês, nós não suportamos, né? Então, o que o nosso pai ou a nossa mãe lança sobre a nossa vida é eles e Deus, né? Porque nós não mudamos nosso pai com a nossa mãe. Mas nós podemos ter atitudes diferentes. Nós podemos saber como lidar com os nossos pais, com a nossa família, com as nossas irmãs, com os nossos irmãos, com nossos cunhados, enfim, com as outras pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa parentela. Independente do que nos fizeram, independente do que nos falaram, isso não cabe a nós. Isso cabe ao jugo do Senhor. Mas nós podemos estar blindados. Nós podemos estar revestidos que aquilo que sai dali, da boca, né, do pensamento, não atraia, não envolva a sua vida. Porque eu já vi, meus irmãos, eu já vi
pessoas perderem tudo, a vida não prospera, doença atrás de doença. Por quê? Porque a palavra da mãe contra a filha, a palavra do pai contra o filho, né? Ah, se eu não prosperei, meu filho também não vai prosperar, né? Ah, nós somos pobres mesmo, pobre nós vamos morrer, né? São palavras de pai e mãe que nós temos que ter consciência de repreender, né? De agir, não contra a carne, né? Assim, discutir, falar não, né? Mas no amor. Você honrar teus pais, sim, porque a palavra do Senhor, honrar teu pai e tua mãe. Obedecer, sim. Mas você ter uma atitude diferente com relação àquilo que eles falam. E eu conversando com essa moça aqui hoje, me veio muito forte que o poder da palavra na vida dos outros, né? Da vida das irmãs. Você tem abençoado a vida dos seus irmãos. Você tem abençoado a vida do seu esposo, da sua esposa. Ou, se você vive sozinha, do seu ex. Você tem abençoado aqueles que te feriram. Você tem abençoado aqueles que fizeram só mal para você. Você tem abençoado aquela pessoa que te julgou tanto, mas que aos nossos olhos nós não vamos ter recompensa aqui. Mas o Senhor vê todas as coisas. Nada é despercebido dos olhos deles. Então eu quero hoje deixar para vocês a palavra abençoar, a palavra da bênção, como está lá no início, né, da palavra, quando o pai abençoa os filhos, né, de geração em geração. Eu te abençoo nas suas decisões, eu te abençoo nos seus projetos, eu te abençoo no teu relacionamento, eu te abençoo nas tuas finanças, nas suas escolhas, como é importante o pai com a mãe abençoar as escolhas, as decisões, porque muitas vezes o filho fica perdido. Você vê hoje os jovens perdido. Não sabe se vai para a direita, para a esquerda. Por quê? Porque não teve, assim, a bênção, a honra do pai e da mãe, a direção. Então eu queria compartilhar isso com vocês, que é muito forte, né? A bênção. Abençoe a partir de hoje. Se você não tem o hábito de abençoar as pessoas da tua parentela, as pessoas ao teu redor, abençoa, comece a abençoar. E você vai ver os frutos, porque os frutos vêm. Talvez não para a pessoa que te fez mal, mas para a tua vida. Porque quem te faz mal, irmão, não é ele que tem que se ver com Deus, é nós que temos que estar revestidos e fortes na oração, para que aquilo não nos abale. Para que aquilo que a pessoa falou não nos abale, não nos entristeça, mas que nós possamos estar em pé, firmes, confiantes na oração. E assim como diz aqui, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende em suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A confiança. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Então, queria compartilhar com vocês essa palavra. Faça esse compromisso a partir de hoje. Abençoa. Abençoa aqueles que querem o teu mal. Abençoa aquelas vidas que querem te amaldiçoar. Abençoa de todo o teu coração, toda a tua alma. E verás a glória de Deus na sua vida. A paz do Senhor, que Deus te abençoe muito nesse feriado, nessa semana. E estamos juntos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.